tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Home Bio. Então, primeiro, né, eu vou me apresentar para vocês. Então, quem sou eu, né? Meu nome é Karina Souza, eu tenho 22 anos. Eu sou graduanda do 10º semestre de Ciências Biológicas, né? Nas modalidades de licenciatura e bacharelado pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no campus de Ilha Solteira. Então, é minha primeira aula aqui no Home Bio. Eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Qualquer dúvida, é só vocês colocarem aí no comentário, que eu vou responder todas as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Então, a aula de hoje, né, eu vou falar um pouquinho sobre a dispersão de frutos e sementes. E no final da aula, eu vou falar um pouco também sobre espécies invasoras e exóticas, né, associando a dispersão de frutos e sementes pelo homem. Então, só para falar um pouquinho no geral o que a gente vai abordar na aula de hoje. Então, para começar, né, sobre a dispersão de frutos e sementes, o que é a dispersão? Então, a dispersão de frutos e sementes é a partida de um diásporo. Então, o que é um diásporo? É a unidade de dispersão de frutos e sementes, né? Então, ou o fruto, ou a semente, é o material que vai ser dispersado. Então, é a partida, né, de um diásporo da planta-mãe que objetiva o estabelecimento de novos indivíduos de uma população. Lembrando que estabelecimento não é somente a chegada da semente no local, né? A planta se estabelecer significa que a semente germinou, que a semente criou raízes, que a semente está crescendo e se desenvolvendo e virando uma planta. Então, o estabelecimento é a planta realmente conseguir se estabelecer e se desenvolver no local. Então, a dispersão dos frutos e sementes, né, objetiva o estabelecimento de novos indivíduos de uma população em um outro local que não seja o local da sua planta-mãe. Então, né, que essa dispersão leve os novos indivíduos para longe da planta-mãe. Primeiro, eu gostaria de dar um exemplo para vocês sobre a importância da dispersão das sementes e dos frutos. Então, imagina que a gente tem uma árvore. Essa árvore ela pode ser uma árvore de laranjeira, né? Então, aqui a gente tem alguns frutos de laranjeira. Então, imagina que se não ocorresse a dispersão das sementes, esses frutos eles se desenvolveriam nessa árvore, eles cairiam no chão, né? Ao decorrer do tempo, esses frutos eles seriam degradados, ocorreria a liberação dessas sementes no solo, né? E essas sementes germinariam e se tornariam uma nova planta. Então, essas sementes, esses novos indivíduos, eles cresceriam, né, ao redor da planta mãe e virariam, né, uma floresta só de laranjeiras, né? Muitas laranjeiras, uma em volta da outra. Mas isso é um problema. Por que é um problema? Espécies iguais, elas precisam dos mesmos recursos, né? Da mesma quantidade de sol, dos mesmos nutrientes, até coloquei alguns nutrientes aqui, né, espalhados pelo solo. Como elas precisam dos mesmos recursos, elas teriam que disputar esses recursos, porque muitas plantas em um lugar só, né, os recursos eles podem não ser tão abundantes, né, para satisfazer todos esses indivíduos. Então, acontecendo competição desses recursos, muitas das árvores elas acabariam morrendo e não seriam todas, né, que conseguiriam chegar na vida adulta e se reproduzindo, né? Então, por que é importante, né, a dispersão? Vamos imaginar agora outro cenário. Vamos imaginar um cenário, né, que a gente tem uma laranjeira, mas ao invés desse fruto simplesmente cair no chão, a gente tem um tucano ali se alimentando, né, de um dos frutos dessa laranjeira. Depois que ele se alimentou, ele vai voar, né, para outro lugar, vai se locomover e vai levar essas sementes dentro do estômago, né, no intestino. Passado algum tempo, esse tucano ele vai defecar essas sementes, né, nas suas fezes, e aí essas sementes elas vão germinar em um outro local, longe da planta-mãe. Pode ser que nesse outro local nem tenha laranjeiras, nem tenham outras plantas, né, que necessitem dos mesmos recursos de uma laranjeira. Então, ela não vai ter competição com plantas da mesma espécie. É claro que podem ter outras espécies, né, que necessitam dos mesmos recursos, mas pode ser que não, né? Então, ela não vai ter que competir com plantas da mesma espécie, né? Não vai ter essa competição, então ela vai poder se desenvolver, vai poder crescer, vai poder virar uma planta adulta e se reproduzir também. Então, por isso que é importante a dispersão de frutos e sementes, para que essas plantas elas consigam ir, né, se dispersar em outros locais. A gente pode imaginar também que se todos os indivíduos de uma espécie, né,
eles fossem todos do mesmo lugar, vamos imaginar aqui. Se todas as laranjeiras do mundo estivessem aqui, né? Alguém colocasse fogo nessas laranjeiras, né? Se elas estão todas no mesmo local, todas pegariam fogo e as laranjeiras iriam acabar, né? A gente tendo laranjeiras em diferentes lugares, a gente também consegue garantir a continuidade dessa espécie, certo? Então agora, vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos de dispersão. Desculpa, gente, o slide deu uma bagunçada. Então, sobre os mecanismos de dispersão, né? Então, nem sempre vai ser um tucano ou vai ser um animal que vai estar dispersando essas sementes, né? Plantas diferentes têm estratégias diferentes para sua sobrevivência e para sua reprodução, para sua dispersão. No entanto, todas têm o mesmo objetivo, né? Produzir a próxima prole e manter a continuidade da espécie, né? Então eu vou apresentar para vocês, né, algumas estratégias das plantas e o mecanismo de dispersão de acordo com cada estratégia, né? Por exemplo, a gente não quer que uma semente grande, por exemplo, de manga, né, tenha um mecanismo de dispersão pelo vento. Não tem como uma manga, a semente de uma manga, né, que é grande, sair voando com o vento. Então, cada estratégia, né, ela tem um agente dispersor diferente. Então, a gente vai começar pela zoocoria, que é a dispersão pelos animais. Então, dentro da zoocoria, a gente tem diferentes estratégias, né, vindas das plantas, dos frutos, para atrair, né, esses dispersores. Então, primeiro, que eu trouxe aqui, né, a estratégia da primeira planta, do primeiro fruto, são os frutos atrativos, os frutos coloridos, né, que chamam a atenção dos animais, para os animais acabarem se alimentando desses frutos. A gente também tem os frutos que são nutritivos, né, eles não são tão atrativos, mas os animais também se alimentam deles. E os frutos aderentes, que é uma estratégia diferente das outras duas, né? As outras duas, os animais se alimentam, né, desses frutos, e depois defecam, né, essas sementes, e aí essas sementes acabam, né, germinando em outros locais. No caso dos frutos aderentes, esses frutos, eles têm mecanismos que conseguem se aderir aos animais, né? Como o carrapicho, né, que é muito conhecido. A gente passa por um lugar que tem carrapicho, o carrapicho gruda, né, na gente e não sai mais. E é isso que acontece, né? Alguns frutos eles grudam nos animais quando os animais estão passando e são levados para outros lugares. E isso, né, todas essas coisas que eu citei, são estratégias de dispersão para que esses frutos, né, essas sementes, sejam dispersos por animais. Outro mecanismo, né, de dispersão é a anemocoria. A anemocoria é a dispersão pelo vento, então na qual o vento é responsável, né? E aí as estratégias que as plantas elas desenvolveram para ser dispersas pelos ventos foram pelos ou membranas que se assemelham a paraquedas ou asas. Então aqui na primeira foto a gente tem uma semente, né, que ela tem uma estrutura que se assemelha a uma asa. E quando essa semente cai, né, essa estrutura, essa membrana, ela faz com que a semente gire, fique girando e que o vento a leve para outro lugar. A outra aqui, né, é um dente de leão, que é muito conhecido. Ele é leve, né, e tem alguns pelinhos que permitem, né, que o vento, né, ou uma leve brisa, os levem para outro lugar também. Então, são estratégias diferentes, né, das estratégias das plantas que são dispersas por animais. Essas plantas, elas são dispersas pelo vento. Outro modo, né, de dispersão é a hidrocoria, que é a dispersão pela água, né? Então a água que é responsável. E o que esses frutos têm, né? Eles têm baixa densidade que permite a flutuação. Então o principal fruto, né, que é disperso pela água é o coco. Eles são uma das primeiras plantas, né, a conseguirem se estabelecer em ilhas, né? Porque eles conseguem ser dispersos pela água por uma distância muito grande. E o buriti também, né? Outro exemplo. O buriti, ele é uma planta que vive no brejo, né? Naquela terra, meio água, meio lama. Então, o fruto muitas vezes cai na água, né? E acaba sendo levado para outro local. Além disso, a gente também tem a autocoria, que é quando, né, as plantas criam mecanismos para que elas mesmas se dispersem, né, mecanismos autônomos. Então aqui, né, eu trouxe dois exemplos. Eu vou soltar o vídeo já para vocês, né. Um dos principais, uma das plantas que é muito conhecida, né, que tem esse mecanismo, é a mamona, né. Muita gente conhece a mamona, ela é bem conhecida.
E quando o fruto está maduro, né, ela estrala, a gente escuta um estralo, aí ela explode e as sementes são levadas para longe, né, da planta mãe. E aqui eu trouxe outros 2 exemplos que são menos conhecidos, né, plantas que não são tão comuns como a mamona. Vou soltar o vídeo aqui, o primeiro. O outro vídeo. Então, são formas dessas plantas elas se autodispersarem sozinhas, né? Então, elas não precisam de outro fator, de outro mecanismo para ter a sua dispersão, elas mesmas se dispersam. No caso desse jato d'água, esse jato d'água ele pode chegar a 95 quilômetros de velocidade, né? De que o jato ele é solto. Então, são mecanismos muito eficientes, né? Que eu particularmente acho fantástico. E a gente também não pode esquecer da dispersão pelo homem, né? Então, o homem, ele é o maior dispersor do planeta, né? Então, o homem, ele permite a chegada de diásporos a várias partes do mundo, né? Como isso? Por meio de navios, por meio de avião, viagens, carro, ou até mesmo plantas que a gente tem em casa, né? Plantas decorativas, ornamentais, que a gente acaba levando para outros lugares do mundo, né? Venda dessas plantas. Então, o homem ele é o maior dispersor do planeta. E isso gera um problema. Por quê? Porque acaba que a gente leva uma espécie que não é daquele local, né, uma espécie exótica de um local para outro que não é o seu local de origem. E isso pode acontecer dessas espécies exóticas elas se tornarem invasoras. Então, o que são espécies exóticas, né? São espécies que estão fora, que estão em um ambiente fora do seu ambiente natural. E as espécies invasoras, elas são invasoras quando elas começam a dar, né, algum dano para as espécies nativas que já eram daquele local. Então, quando uma espécie, né, ela é transportada para além de sua distribuição original, ela fica exposta a novas condições. Então, elas podem se comportar de maneiras diferentes, né? Pode ser que ela chegue a um novo local, esse novo local não seja um local adequado para ela, ela fica ali alguns dias e morre, né? Ela não consegue se estabelecer ali. Mas quando a espécie ela consegue se estabelecer ali, ela se torna uma espécie invasora. Lembra que eu falei no começo, né? Que se estabelecer é chegar ao local e conseguir se desenvolver no local, né? Então, só chegar não é estabelecimento. Então, e isso é uma coisa muito preocupante, né? Por quê? Da mesma forma que eu comentei que plantas da mesma espécie competem entre si, quando uma espécie exótica chega a um local, ela também pode gerar competição com as espécies nativas, né? E pode ser que essa espécie invasora, ela tenha um desempenho muito melhor que a espécie nativa nesse novo local. Então pode ser que essa espécie invasora ela se prolifere muito, né? Aqui eu coloquei essa única árvore como nativa e as outras como invasoras. Então pode ser que chegue uma semente aqui, mas que o ambiente seja tão bom para ela que ela acabe se proliferando demais e evitando que as espécies nativas cresçam, se desenvolvam, o que pode gerar alterações no habitat, né, desequilíbrio, e acabar prejudicando todo o ecossistema. Aí eu até trouxe aqui, né, que fases avançadas da invasão podem modificar irreversivelmente os ecossistemas, né, e extinguir as espécies nativas. Então é muito importante a gente dar atenção, né, para essas plantas que elas são dispersas pelos homens, né. Aí eu trouxe 2 exemplos aqui de invasoras do cerrado. Então, o cerrado ele é muito prejudicado por invasoras, principalmente invasoras gramíneas, que é esse caso, né? Que é a Melinis minutiflora e a Brachiaria decumbens. Essas 2 espécies, elas têm interesse econômico, né? Para pastagens. Então, foram espécies que elas foram colocadas, né, pelo homem como espécies de interesse econômico para pastagens. Então, elas foram introduzidas como pastagens no cerrado e acabaram
crescendo e se desenvolvendo, se transformando, né, em invasora mesmo no cerrado, a ponto de ser muito difícil encontrar uma técnica de manejo adequada para acabar com essas invasoras. Então, quando eu falo que é difícil encontrar uma técnica de manejo adequada, é porque é muito, muito difícil a gente conseguir retirar essas invasoras daquele local, sem acabar prejudicando mais ainda o ecossistema do cerrado. Então, é mais eficiente, né, que a gente evite levar essas sementes, né, dispersar essas sementes não nativas, né, para outro ambiente, tirar as espécies de um local e levar para outro, da qual elas não pertencem. Então, só para finalizar, né, a aula, essa imagem ela pode parecer confusa, né, mas vai dar para entender muito bem aqui tudo que a gente trouxe, tudo que eu falei ao decorrer da aula. Então, falando primeiro sobre os agentes dispersores naturais, né, então aqui eu trouxe algumas árvores, então a dispersão pelo vento, por animais, pela água. Então, a gente consegue entender nessa aula sobre a importância da distribuição, né, da dispersão de frutos e sementes para o ecossistema e também os modos, né, como isso acontece. Mas a gente também consegue abrir, né, um paralelo para um assunto muito importante, né, que é a dispersão pelo homem, né, que acaba trazendo espécies invasoras, né, espécies exóticas para locais nativos, o que acaba gerando um grande problema ao ecossistema. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, vocês podem trazer aqui no comentário. E é isso. Muito obrigada. Até mais.